projeto de lei ordinária 57/2015, iniciativa prefeito, dispõe sobre a alienação mediante venda de bem imóvel do patrimônio público municipal por meio de procedimento licitatório na modalidade de concorrência, conforme especifica. Publicada a apresentação, pareceres e emenda no Diário da Câmara. Votação global e simbólica, aprovação maioria simples, redação para segundo turno. Para discutir, senhor presidente. Em discussão, para discutir, vereador professor Galdino. Mais uma vez, bom dia a todos. Sempre agradecendo o eleitorado Galdino, né? Sempre agradecendo a eleitora Galdino, o eleitor Galdino, que nos colocou aqui na Câmara Municipal de Curitiba com muita honra, muito orgulho. Estou cumprindo a minha missão. Mesmo sem ter prometido nada, estamos cumprindo a missão de vereança aqui na Câmara de Curitiba. Então, um beijo e um abraço, eleitoras e eleitores Galdino. Agora começar o nosso discurso. Claro, eu como vereador da querida cidade de Curitiba, da capital do Sul, que é a nossa Curitiba, né? Tenho que defendê-la. Eu, como um paladino, né, da cidade, eu tenho que defendê-la. E começo dizendo que a administração do prefeito Gustavo Fruit para Curitiba deixa um legado de empobrecimento para a cidade. Nos últimos 42 meses, constatei que Fruit quer uma selva de pedra para a nossa capital paranaense. Ele veio vendendo todos os terrenos da nossa cidade para fazer caixa e assim pagar os papagaios que assumiu com irresponsabilidade. Nós precisamos dar um basta a esta venda descontrolada de bens públicos. Com Curitiba crescendo verticalmente, nós precisamos ter áreas reservadas para deixar uma reserva verde para praças e parques da nossa cidade. Por que penso nisso? Para que a cidade tenha um futuro. Porque hoje, do jeito que está, reserva um futuro de pedras para os nossos netos. Logo, devido ao aumento da população, não teremos espaço para a construção de novos mobiliários urbanos. Nossos netos pagarão caro por essa falta de visão do nosso prefeito. Teremos um alto preço a pagar e tenho certeza de que Curitiba será uma São Paulo piorada, com edifícios e casas sem espaço para as nossas crianças brincarem. Sem locais para a unidade de saúde, sem locais para recuperar drogados, sem creches. Nossa cidade está agonizando com a decisão de vender tudo que Curitiba tem de bens. Eu me pergunto, por que isto acontece? Será que merecemos ter alguém dirigindo a nossa cidade apenas com a volúpia de vender o patrimônio que a cidade conquistou durante décadas? Nós precisamos repensar a nossa cidade. Porque do jeito que a atual administração está levando, prova que chegamos ao fundo do poço. E que a saída para Curitiba será similar ao de Belo Horizonte, onde estão atrasando o salário do funcionalismo, levando nossa cidade a um caminho sem volta, a idade das trevas. É isso que está passando a nossa querida Curitiba. Senhoras e senhores, se vocês gostam mesmo dos curitibanos, senhoras e senhores vereadores,
votem contrário à aprovação desta proposta. Porque citei várias razões para colocarmos um ponto final nesta irresponsabilidade do poder público, o de desfazer o patrimônio público em um monte de coisa qualquer. E principalmente neste momento de crise. Ainda mais com o valor proposto, que é com agravante, né? O valor proposto é menos de R$100 mil. Para uma área de aproximadamente 250 metros quadrados. Isso não é fazer uma licitação, é entregar de bandeja, entregar de graça para uma possível especulação imobiliária. E nos últimos anos, venho notando que as áreas compradas do município são revendidas por valores milionários. E nós, aqui liberando esses terrenos por uma bagatela. Ou seja, tem que pensar bem, senhoras e senhores vereadores, tem que refletir, tem que imaginar os seus filhos, os seus netos, os seus bisnetos. É só essa ganância de agora, do dinheiro, de vender tudo para querer liquidar uma coisa errada que fez no passado. Eu acho que temos que conservar e melhorar o que temos. Ou vocês, senhoras e senhores, ou quem estão me ouvindo, gostaria de construir e seu filho vendesse ou destruísse o seu patrimônio. É a mesma coisa. A maioria dos vereadores aqui tem patrimônios. Imagina você entregar para o seu filho e para o seu neto destruir esses patrimônios. É a mesma coisa com a cidade, é o patrimônio do povo. Não somos eleitos para bater continência, gente. Não somos eleitos para bater continência à proposição do prefeito. Eu sei que a maioria aqui tem compromisso com ele, juraram de pé juntos aí por prefeito, tem que ir até o final. Eu sei das benesses que a maioria receberam, mas deveria ter essa negociação com clareza com o prefeito. Falar, ó, prefeito, eu vou te apoiar pelas benesses, pelos cargos, por isso, por aquilo, mas tem coisa que eu tenho que votar contra. Quando estiver destruindo a cidade, eu vou dar um break. Eu vou puxar o freio e parar. Não, aí se casou 100%. Até a morte nos separa. Sendo que o prefeito se abraçou com outro partido, que muitos aqui não engolem, mas infelizmente, quando se atrela aquele acordo, vai ter que levar até o final. Mesmo se o curitibano tenha que pagar. Mas vai ter que assumir o compromisso, que é coisa realmente irresponsável, assumir compromisso para destruir a cidade, ou deixar com quem um ou outro destrua a cidade e fica quieto. Porque nós estamos aqui sim para fiscalizar e preservar o bem público. Estamos aqui para ficar de olho na prefeitura, nos projetos, no prefeito, porque são as funções básicas do vereador. Qual é a função básica? É fiscalizar o prefeito e a prefeitura e legislar. Essa é a nossa função primária. Eu, graças a Deus, graças às eleitoras, os eleitores gaudinos, estou aqui desde o primeiro dia que eu ganhei as eleições em 2008, tomando posse em 2009, eu estou nessa toada. Na época que era o prefeito Beto Richa, depois passou por o Dutti, os interinos, e agora com o Gustavo Frutti. Eu sempre na toada. Isso é muito interessante. Então eu quero deixar bem claro, estamos aqui para fiscalizar o prefeito, a prefeitura e legislar. E sairei de cabeça erguida. Sairei de cabeça erguida. Eu pediria só para o orador se ater no tema. Eu estou atendo. Tudo faz parte da legislatura. Não. Sobre o tema, faça favor. Mas o tema é esse também. É questão de votação, questão de guardar a eleitora, o eleitor, o cidadão curitibano,
sobre tudo isso. Nós estamos desfazendo do bem público. Então, tudo isso aí, nós temos que fazer para evitar que o prefeito faça o que desejar. Que usa e abusa do direito de errar. Essa volúpia, senhor presidente, senhor presidente, já virou festa aqui, senhor presidente. Eu estou num discurso, infelizmente ou não, eu respeito todos os que estão aqui. Agora, quando eu subo aqui na tribuna, vereador Manfron, tem esses cortes. Vereador Manfron, é sobre o assunto, é urgente. A tribuna está falando que os vereadores têm assento com o prefeito. Me perdoe dizer ele que sabe. Eu já pedi ao vereador que se atenha. Já pedi ao vereador que se atenha ao tema. É isso aí, senhor presidente, obrigado, porque tem gente incomodada, né? E a carapuça cai exatamente naquele ou naquela que aprontou. Porque quem não deve, não teme. Então, quero dizer às senhoras e senhores que não é fácil, como eu disse. O prefeito não pode usar, e abusar do direito de errar. Ele não pode fazer isso. Essa volúpia de rifar os bens públicos a preço de banana precisa parar. Se for para vender, que faça com o valor de mercado. Não por valores irrisórios, como estamos vendendo aí, o prefeito está vendendo aí, a Curitiba vendendo sonhos. Nós aqui da Câmara Municipal de Curitiba temos que pensar muito bem, senhoras e senhores vereadores, Tem que pensar muito bem, porque o que está acontecendo nesses últimos anos, parece um mercado realmente de imóveis. Agora, com a expansão das regras de zoneamento, que esta Casa de Lei irá votar antes do final do ano, teremos novas edificações na cidade, ou seja, liquida aquele pequeno terreno e constrói para cima. Curitiba está crescendo para cima. E fazendo isso, sufoca cada vez mais a nossa Curitiba de moça, está passando a ser adulta e idosa de guerra, deixando nossa cidade mais sombria, mais desumana, fazendo da nossa cidade, querida, um monstro de pedra, em um caminho sem volta, e privando que nossa Curitiba reserve um futuro de cidade verde para as nossas crianças. Não quero isso para os meus netos, para os meus bisnetos, e aí vai. Haja vista, onde eu morei há mais de 10 anos ali na Europa, lá sim tem lei e ninguém brinca de ficar vendendo terreninho e muito menos fazendo o que quer. Lá tem bom senso, lá tem responsabilidade. Depois a maioria, muitos brasileiros falam, olha só, os japoneses, americanos, olha, os europeus são inteligentes. Não é que eles são inteligentes, são exatamente o que nós somos. Só que ele tem e articula e trabalha com responsabilidade. É por isso que se diz que lá é uma cidade humana. É por isso que muitos de nós copiamos o modelo europeu. Mas deveria também copiar o caráter europeu. Deveria também copiar as boas ideias europeias. Não aquela ganância por dinheiro, 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 capital, capital, ficar rico. A maioria quer ficar rico, mas depois tem que sair com um carro blindado aí nas ruas. Veja bem. Então, que tenha critérios que coloquem o cidadão em primeiro lugar. Hoje estamos vendo uma cidade que pensa somente no empresário. Nós temos que pensar muito bem antes de votar essa proposta. Não só nos empresários, nos empreendedores, nas construtoras que desejam tirar proveito da vulnerabilidade da atual gestão. Então, a atual gestão está claudicando, a atual gestão
está em rota de colisão, está em desespero. A palavra é taquigrafia e a comunicação. A prefeitura, a administração da prefeitura está em desespero. Senhoras e senhores vereadores, a cidade está à beira da quebradeira. O Deveremos... vereador na tribuna pede mais 15 minutos. Thank you very much. Deveremos no final do ano quanto? Quanto? Deveremos saber quanto. Deveremos saber que deveremos 1.750 milhões. 1.750 milhões. É isso, se não chegarmos a 1.850 milhões de reais. Vamos vender um bem público por uma bagatela, senhoras e senhores. Já não era nem para vender, com o agravante da bagatela. Porque tenho certeza que não aparecerão outros compradores para a área. Mesmo sendo vendido em uma licitação. O que está em discussão aqui é uma entrega de um bem público por uma bagatela. Porque a sangria não vai parar. E senhoras e senhores, pense bem, não faça parte desta sangria, porque vai refletir nos seus filhos, netos, bisnetos lá na frente. Será uma vergonha passar uma geração, 2, 3, 5 gerações, e seus netos vão falar: olha, meu avô foi vereador na época. Foi vereador na época. E, claro que os vão ficar realmente nos anais da casa. Aí eles vão investigar. Olha que besteira que meu avô fala. Mas teve outro vereador na época do meu avô que brigou defendendo a cidade. Mas confrontaram esse vereador na época. É um que usava jaleco. Pode passar 100 anos, 1000 anos, vão lembrar desse discurso, porque os discursos ficam na internet e ficam nos anais da casa. Aí vai ter uma vergonhoso para esse neto, bisneto ou tataraneto ver esta translocada rifa de terreno. Enquanto o poder administrativo não vender todos, inclusive. Está na hora de continuarmos nossa missão aqui em Curitiba, senhoras e senhores. E darmos um não para o prefeito que pretende acabar com tudo de bom na capital de todos os paranaenses, e Curitiba é a capital do Sul. E bem-vindos à selva de pedra que estamos construindo, né, por dar tudo o que o prefeito envia para esta Casa de Leis. Tudo enviado, tudo liquidado e tudo acertado. Nossa cidade está se transformando em uma casa mentira, onde vemos lobistas circulando livremente por esta Casa de Leis, para conseguirem os intentos, dando uma ajudazinha para a campanha do prefeito. Não é à toa que o prefeito apareceu em uma lista na casa de um funcionário da empreiteira Odebrecht. Empreiteira Odebrecht. Nossa cidade transformou. Transformou em um grande balcão de negócios, onde o compromisso não é o cidadão, mas sim o empresário ou o empresariado. Senhoras e senhores vereadores, pense na cidade que estamos construindo, pense em seus eleitores, pensam nas próximas gerações, senhoras e senhores. Pensem nas próximas gerações. Pense daqui a 50 anos, daqui a 100 anos, daqui a 1000 anos, senhoras e senhores. Quem fizer a besteira aqui, vai ter cobrado lá na frente. Que o mundo, esse mundo global, é uma sinergia.
de forças, pode ser espirituais, mentais, mas é uma sinergia. A vida, o mundo vai cobrar da gente. Pense muito bem, senhoras e senhores vereadores, na cidade que estamos construindo. Pense. Praticamente toda semana votamos a venda de um bem público por um valor irrisório, mesmo se fosse extraordinários valores. Temos que preservar esse bem público. Temos que conservar e melhorar o que temos. Conservar e melhorar o que temos. Sim, porque vender a área por uma ninharia ou por qualquer dinheiro, no caso, a área nossa, é uma doação mascarada de venda. Então, é muito difícil, mas a minha missão é estar aqui, defendendo os curitibanos de uma forma geral, honrando a eleitora Galdino, o eleitor Galdino pelos votos, pelo apoio. Eu estou aqui honrando, é uma missão. É uma missão que cada um tem, e esta é minha missão. Graças a Deus, estou incumbido por esta missão. Eu e alguns outros parlamentares. Tem alguns outros parlamentares, tem o próprio Chico do Uberaba, doutor Chicarelli, tem o doutor professor Jorge Bernardi, tem o Edson do Parolim, tem Tico Kuzma, Cacá Pereira, enfim, tem vários vereadores que sabem desse nosso procedimento, dessa nossa defesa. Concede uma parte, nobre vereador. Sim, o Uberaba, já pode até usar a parte, Chico do Uberaba, por favor. Obrigado, nobre vereador. Quando eu vejo a Vossa Excelência preocupado na questão dos terrenos, Curitiba já não tem mais terreno, o município não tem. E o pouco que tem, estão acabando. Essa gestão também já está acabando. E eles não estão se importando com isso. É o maior descaso com a cidade de Curitiba. O que será o ano que vem? Se eu tiver que fazer uma praça, uma unidade de saúde, uma creche, vai sobrar o quê? O bairro do Uberaba, por exemplo. Hoje, se eu quiser fazer uma praça, eu não tenho mais área. Entendeu? Por quê? Porque venderam tudo. Acabou. Aonde não acabou, o pessoal tomou. E tinha principalmente o PT, que era o campeão de se abraçar nesses terrenos. Entendeu? Ferrovia, essas coisas, aí sempre tem a mão do PT, da oposição da época, que se abraçaram nos terrenos. Então, já não se há mais área na cidade de Curitiba. E o pouco que tem, essa gestão não está medindo esforços. Estão dilapidando o pouco que nos restam na cidade de Curitiba. Será que os vereadores não estão vendo isso? Será que os vereadores vão ser coniventes com essa barbaridade? Nobre vereador, nós não podemos comungar com esse tipo de atitude. Vender os poucos terrenos que nos restam. Peço ao líder do prefeito, Paulo Salamone, que espero que o senhor retorne a essa casa ano que vem, e depois o senhor vai me dizer, Paulo Salamone, falta terreno na nossa cidade. Lembra ano passado, quando o teu prefeito, aquele que passou aqui, o pior prefeito do Brasil, vendeu os poucos terrenos que haviam em nossa cidade. Então fica aí a nossa indignação para ficar vendendo os terrenos. Para quê? Para pagar as dívidas. Dívidas do que, o Galdino? De obras? Que obras? Obras aonde, Galdino? Isso nos preocupa, porque se houvesse uma obra, olha, aquele hospital, aquela escola, aquela creche, não tem nada. Para que vender os terrenos que há? Para acertar a vida dos amigos, dos apadrinhados? Sem falar o que está acontecendo na cidade, dos cortes de árvores, outras coisas que eu não vou entrar nesse momento aqui nessa conversa.
mas estão acabando com a cidade e terá o meu voto contra. Obrigado, vereador Chico do Uberaba. Não é fácil, não é fácil. Não é fácil, ainda mais com o desrespeito aqui de alguns vereadores que se acham, né? Que se acham. Não tem voto, mas se acham, né? Deveria primeiro conquistar, não é comprar e nem acariciar, conquistar votos na realidade, para depois querer criticar para quem, na verdade, conquista voto. Carapuça vai cair novamente naqueles que se sentem, né? Então deixa construir algumas carapuças aí. Chico do Uberaba, infelizmente é assim que aconteceu nessa gestão. Porque o Gustavo Frutti como pessoa, ele é excelente, é uma pessoa bacana, inteligente, nota 10. Mas a administração dele, não ele em si, mas volto a falar, a entourage. Entourage, para quem não sabe, é em torno de. Por exemplo, a minha equipe é minha entourage. É em torno de. Cada vereador tem uma entourage. Quem não tiver, porque realmente é desmamado, né? Pessoa que ele apoia, pelo menos os funcionários, se é que tem, se são fiéis a eles também. Então, o que eu quero dizer, Chico do Uberaba, esse descaso com a nossa cidade vai refletir lá na frente. Vai refletir sim lá na frente. Né? Vai refletir, vai ter causas e efeitos. Pode ter certeza. Eu ando por aí, por exemplo, sabe o que falam? Professor Galdino, adoro o seu trabalho, né? Não votei no senhor porque eu não voto aqui em Curitiba, adoro acompanhar nosso trabalho. E tem um prefeito, um ex-prefeito, que ele trabalhou muito bem para a cidade, que eu gostava. Aí eu pergunto, quem que é? Chico do Uberaba? Quem que é? Aí as pessoas falam, antes do Beto Richa, o pessoal fala do Beto Richa muito bem, mas do Greca. Muita gente elogia o Greca, elogia o trabalho do Greca. Taxista, a maioria dos taxistas que eu converso, melhor prefeito que nós tivemos. A população, muita gente fala, professor Galdino, você está com o Greca? Eu falo, não, estou do PSDB, o Greca é do PMN. Mas eu vou votar em você para vereador e para o Greca, vamos votar para o Greca para prefeito. Isso é a população, eu nem estimulo nada. A população pede isso. Aí eu pergunto, por que o Greca? É uma cidade feliz, tranquila, sem esses grandes problemas que nós estamos vendo. Então o Greca está sendo bem avaliado. E eu espero que o meu partido e outros partidos que acompanhem esse raciocínio. Isso aí seria muito interessante para trazer de volta com as ideias aí nosso governador. Galdino, me permite mais uma... Claro, você sim. falou uma palavra mágica ali, Greca. E eu vi aqui, no início, o vereador Pedro Paulo dizendo para chamar na CPI o Greca para a questão do mentira. Bom, primeiro quem é o prefeito não é o Greca. O atual prefeito que tem que responder chama-se Gustavo Frutti, né? Tem que... Eu queria... tá com... Brincadeira, senhor presidente. Dentro do que, brincadeira, do que está senhor presidente. Por favor, senhor presidente. Ficasse em cima do tema... Isso é cercear. Chico do Uberaba, mas não se preocupe que Falou no Gustavo Frutti aqui, já serra tudo aqui. Mas já acaba tudo. Mas não se preocupe que a partir do ano que vem vão tudo no sapatinho, vão tudo beijar tua mão. A maioria vai vir beijar tua mão aqui. Você pode ter certeza. Esse que te critica, lança contra você, ano que vem vai estar igual, só no sapatinho, na seda. Vai pisar miudinho, Chico do Uberaba. Ano que vem eles vão estar pisando miudinho, beijando a tua mão. Infelizmente é assim que funciona nesse país. Então, quero dizer, eu gostaria, o líder do prefeito, me respeitasse. Mas está falando mais alto do que eu aqui no microfone. Respeito, fale um pouquinho mais baixo. Podem sassaricar todo mundo aí, mas mais baixo, por favor. Que não é possível, né? Rodar a baiana assim na minha frente aqui, em pleno discurso meu. Você sabe disso, né? Então é isso, então.
Agradeço ao Chico do Uberaba pela parte, né? E pense bem, senhoras e senhores vereadores. Não vote com o coração, e sim vote com a razão. É isso aí. Muito obrigado. Próximo vereador inscrito, o vereador Hélio Virbinski. Senhores vereadores, senhor presidente, eu só como presidente da Comissão de Urbanismo, eu ouvi atentamente aqui, mas sobre a matéria que nós estamos tratando, muito pouco foi falado. Na verdade, algumas insinuações, algumas ilações e nada que eu ache que tenha consistência. Nós estamos falando de um terreno lá na SIC, no final de um conjunto habitacional de 215 metros quadrados, que foi avaliado pela CAE, que foi avaliado pelo setor da Secretaria de Administração, que cuida especificamente disso, que a Comissão de Urbanismo mandou alguém no local, verificou que não é possível construir, nós temos o parecer aqui do IPUC, nenhum bem público, como disse o vereador que me antecedeu. Então, eu não vejo relevância nenhuma no que foi dito, a não ser um discurso político. E, claro, é uma casa política, cada um pode decidir quem apoiar, mas não pode ser leviano a ponto de fazer uma acusação dessa casa, à Comissão de Urbanismo, a todas as comissões que avaliam isso de forma séria. Então, eu não podia ficar em silêncio, sendo que isso nos atinge diretamente. E eu acho que nós temos que ter responsabilidade com o mandato, e eu acho que todos têm voto aqui. Todos foram eleitos e estão aqui para defender a nossa cidade. Eu tenho feito isso com muita dignidade e com muita honra. E tento honrar cada voto e cada tostão que recebo para fazer isso. E é dessa forma que eu pretendo agir. Aliás, sabe, quando eu vejo a Márcia, aqui, trazendo uma cartilha de orientação política, é muito importante que frequentem e que vão até lá, porque tem muita gente que só faz uma política leviana, sem dados, sem etc. E eu acho que o que está errado tem que ser realmente levantado. Agora, nós temos que ter responsabilidade com o que dizemos. Então, de minha parte, como presidente da Comissão de Urbanismo, quero dizer isso. Isso foi avaliado, foi discutido e outra. Isso é uma licitação. Quando dizem que estão jogando o terreno fora, acima de 40 mil, o terreno tem que ser licitado. Então, ele será licitado. Licitação é pelo maior preço. Né? Então, isso estará à disposição de cada um de vocês, e se é uma licitação, é feito às claras, não é feito nada às escondidas, como os vereadores estão dizendo. Então, eu só queria deixar isso bem claro. Queria lembrar que, além do que a Igreja Católica está fazendo, dando orientação política, fazendo esse tipo de coisa, haverá esse encontro. Participem, independente de religião, porque é um encontro muito importante para que entendamos um pouco de cidadania, de como nós devemos nos portar na política. Afinal de contas, a solução é só por ela. Mas por isso nós devemos qualificar o nosso representante na eleição. Assim a qualidade da política vai melhorar bastante. Também queria lembrar a vocês que o CRC está fazendo também um encontro sobre prestação de contas. Esse encontro vai acontecer agora, nessa quarta-feira, e ele vai... Com licença, senhor presidente, com licença. Essa faz parte, eu interromper. Senhor presidente, são... Eu peço que da mesma forma que foi feito com o vereador anterior, que fique em cima do tema, por favor, para que seja respeitado o regimento. Bom,
Quem não tiver interessado, não compareça. Mas o CRC está fazendo um encontro sobre prestação de contas. Tá? E isso é muito sério, porque não adianta você fazer uma campanha muito grande, altiva, e chegar e perder um mandato exatamente porque não soube prestar contas. Então, eu recomendo que vão até lá e que prestigiem, porque são boas iniciativas que a nossa sociedade está dizendo para preparar melhor alguns vereadores. Uma casa que custa 160 milhões... 140 milhões, se vocês dividirem isso, ela custa muito para a cidade de Curitiba. E ela tem que realmente trabalhar e dar condições de que a cidade de Curitiba nos aprove também. Próximo orador inscrito, líder do prefeito, Salamuni, 15 minutos, mais 15. Senhor prefeito, bom, pode ser, né, futuramente, né? Senhor presidente, senhor presidente da sessão, vereador Felipe Braga Corte, senhores vereadores da mesa, senhoras e senhores vereadores, nós estamos discutindo aqui a aprovação de um projeto de lei ordinária que dispõe sobre alienação mediante venda de bem imóvel do patrimônio público municipal por meio de procedimento licitatório da modalidade de concorrência, conforme especifica. O vereador professor Galdino, que fez aqui a sua observação sobre o projeto, legítima, aqui da tribuna, falou que ele cumpre uma missão. Agora, ele cumpre a missão, mas quem carrega a cruz somos nós, viu? Porque não é possível, já no seu segundo mandato, tanto ele quanto alguns outros vereadores, de não ter a mínima noção do que está falando aqui. A mínima. Primeiro, eu vou lembrá-lo que existe aqui uma lei orgânica do município, e que na sua seção 4ª das atribuições do prefeito, artigo 72, ao prefeito compete, e aí vem uma série de incisos, e no inciso, está aqui, inciso 15, do artigo 72, professor Claudio, espero que Vossa Excelência tenha lido a lei orgânica, diz, compete alienar bens imóveis mediante prévia e expressa autorização da Câmara Municipal de Curitiba. Portanto, esses projetos, agora, é impressionante, vereador Cacá, o senhor que foi citado por ele, 30 minutos discutindo este projeto em segundo turno, sem que praticamente nenhuma palavra, nenhuma linha sobre o projeto de lei. Apenas fazendo ilações políticas. Não vejo um parecer aqui deste vereador que vem falar aqui por escrito neste projeto ou em outros similares. Fala exatamente o que não entende e não sabe o que está falando. E ainda deixa no ar, vereador Manfron, acusações que ninguém leva em conta, porque não tem crédito para isso, de que os vereadores, entre aspas, vereador, estão acertados com o prefeito, beijam a mão, não sei de quem. Quer dizer, é uma forma chula de fazer política. Permita uma parte? Na sequência eu virei. Sem nenhum aprofundamento, é leviano, é inconsequente e irresponsável. Repilo de forma contundente cada palavra que o vereador professor Galdino pronunciou aqui desta tribuna.
e alguns apartes que a eles foram dados. Não sabe o que diz. Estas áreas passam, senhor presidente, primeiro por um crivo da Procuradoria do município, o crivo da Procuradoria do município lá na Secretaria de Administração. E olha, a vereadora Julieta testemunha que a procuradora que está lá é impressionante. Para passar alguma coisa por ela, não é fácil. Depois disso, vem para cá, passa por várias comissões, não vejo nenhum parecer ou nenhuma presença do professor Galdino nessas reuniões, e recebe pareceres, parecer da Procuradoria Jurídica aqui da Casa, parecer da Comissão de Urbanismo, parecer da Comissão de Legislação, parecer da Comissão de Economia. Quer dizer, é de uma inconsequência e irresponsabilidade, e vem fazer um discurso aqui político, dizendo que o prefeito está se desfazendo de áreas. Senhor presidente, tá fugindo. Brincadeira, é o Galdino que é o tema, é o projeto. Todos vão se ater no tema aqui. Pois é, mas o senhor está pendendo, hein, presidente? Infelizmente. Vereador Chico, eu não consigo compreender, porque eu me refiro ao professor Galdino no debate do projeto. Do projeto. Foi ele que fez a sustentação. Eu estou dizendo que ele não sabe o que fala aqui. E mais ainda, são áreas como esta aqui, além da alienação, é por um procedimento licitatório, quer dizer, não só tem autorização do parlamento, como tem uma licitação pública para a área sobre o certame, sobre a forma de concorrência pública. É realmente não entender qual é o papel de um vereador ou de uma vereadora. É auxiliar o prefeito, inclusive na fiscalização, a administrar a cidade de Curitiba. Não é querer pegar os meandros, as entranhas, para querer se promover a toda forma e a qualquer custo, sem colaborar, ao contrário, induzindo o povo em erro, não explicando, não aprofundando, sendo leviano da palavra leve, não aprofunda, não traz um dado que realmente possa chamar a atenção desta casa ou da administração pública ou dos órgãos gestores, não há absolutamente nada. É um processo extremamente correto na forma como tramitou aqui. Dentro de todas as indicações legais, todas as pareceres aqui, as comissões aqui nós temos que ressaltar e elogiar a postura dos vereadores de Curitiba, que têm se debruçado sobre cada alienação que chega aqui, o que não faz o professor Galdino. E muitas vezes volta aqui, porque não tem um parecer por escrito aqui. Não. Então, de modo que essas áreas, isto é previsto na lei orgânica do município, é uma forma de administrar a cidade com consequência, com responsabilidade. Não, nessas áreas, elas são consultadas as pastas, meio ambiente, educação, administração, para ver se há possibilidade da construção ou da utilização destas áreas para erguer algum bem público. Então, o que me admira verdadeiramente, meus concidadãos presentes, é que já
com tanto tempo de mandato, não sabe o que fala, não sabe o que diz, não colabora, não dá um parecer, não tem uma discussão séria sobre qualquer assunto nesta casa. É só a verborragia, o aparecer pelo aparecer, falar que o prefeito destrói a cidade porque aliena resgas de terrenos que devem ser alienados para a boa administração da cidade, sob pena de ficarem ermos e ocupados por terceiros, seja lá que título for, em detrimento ao patrimônio do povo da cidade de Curitiba. E se tem alguém que faz com denodo, com exação, com responsabilidade, com consequência, sabendo o que está fazendo, este alguém chama-se Gustavo Frutti. Sabe o que está fazendo. Não verga a sua espinha, não decide sob pressão aliciadora. Então, é esta resposta que se dá. Volto a dizer, projeto de lei de alienação, não mais do que o total do terreno, 200 metros quadrados, salvo engano, 211 metros quadrados, que não dá para erigir absolutamente nada. E olha, volto a dizer, é por concorrência pública. Isto por si só já nos tranquiliza. Qual é a forma de certame, concorrência, licitação? Então, este e outros projetos têm sido aprofundados lá no Poder Executivo, só vem depois de passar por todos os órgãos. É muito impressionante e é muita petulância de alguém chegar aqui e dizer: todos estão errados, todos os órgãos estão errados. Mas tem alguém aqui, acima do bem e do mal, que vem apontar os caminhos, sem sequer ler o projeto. Isto é o cúmulo da arrogância, da prepotência, da inconsequência, da irresponsabilidade. Então, de modo que o vereador que fala não sabe o que diz aqui, neste sentido. Eu solicito, eu passo a parte ao ilustre vereador Aldemir Manfron. Agradeço, nobre vereador Salamuni, e Vossa Excelência é feliz ao usar a tribuna, não é para defender o prefeito, mas defender, na verdade, a Câmara Municipal. Não é possível dizer que estamos tirando aí propriedades da prefeitura ou vendendo propriedade da prefeitura, onde pode fazer uma creche, uma escola, uma praça, tal. Isso aí são remanescentes aí que está regularizando, na verdade, as propriedades que sobraram de alguma via pública que cortou a nossa cidade aí alguns anos atrás. E é ótimo, porque não fica aquele vandalismo tal, e vem, na verdade, trazer até um futuro mais tranquilo para a própria administração, porque tem terrenos aí muitos terrenos ainda, existem fatias de propriedade aí que estão aí sendo ocupadas irregular, e tem uma lei específica para poder regularizar isso aí. Então não tem por que se preocupar a Câmara Municipal. Pena que a gente fica aí ouvindo aí, muitas vezes 15 minutos, mais 15 minutos, e sempre a mesma conversa. Eu gostaria de fazer uma pergunta ao nobre colega, o senhor que é procurador até do município. Aonde a gente vê essas pessoas que antecederam Vossa Excelência na tribuna, indo à Secretaria de Finanças, fazendo levantamento nas licitações que passam por Curitiba, aonde envolve milhões, 8 bilhões e meio que nós temos de giro aí ao ano, de receita que entra dentro do município,
E as pessoas, isso não vem defender. Isso não vão lá na secretaria para saber como é que estão as licitações, enfim, não somente de contratação, de serviços públicos, ou terceirizado, direto, indireto, reposição, manutenção. Então, subir na tribuna aí e falar mal é fácil. Gostaria que fosse fiscalizar, que é de fato o serviço, que cabe à Câmara Municipal, aos 38 vereadores. Então, como é fácil subir aí e criticar, vai fazer o levantamento, pega a sua equipe, que são tão boa, tão perfeita, que não é igual às nossas, vai lá na secretaria fazer um levantamento, leva toda a equipe. Mais 5 minutos. Para continuar, nobre colega. E faça o levantamento e vem aqui defender uma tese verdadeira, não ilusória. Então é lamentável aonde um colega nosso aí vem aqui nos criticar, vem dizer que nós não estamos fazendo nada, que nós estamos fechando os olhos. Como é fácil falar? Então me prove ao contrário, dizer que nós aqui temos compromisso com o executivo, porque temos, na verdade, pela palavra dele, o rabo preso. Me perdoe. Eu não tenho nada com nenhum político e nem com os colegas vereadores. A minha vida é muito transparente, muito tranquila, e eu respeito o trabalho de cada um. Não estou aqui para julgar nenhum de vocês, mas também gostaria que não me julgasse. Naturalmente, se tiver algum problema, eu vou aqui ser, na verdade, julgado por vocês, mas a minha vida é muito tranquila, muito transparente, e não só hoje, sempre procurei ser uma pessoa muito tranquila, respeitando os outros e trabalhando dentro de uma norma que eu aprendi desde criança. E tenho certeza que vocês também, mesma base, não é verdade? De princípio de educação, aonde a gente aprendia a educação em casa, e não só que hoje a gente fala, aprender educação na escola. Educação se aprende em casa. A escola você vai aprender conhecimento. Então eu fico feliz de Vossa Excelência me dar uma parte. E tenho certeza de uma coisa, independente de quem esteja ali no executivo, está aí para somar com uma comunidade. Da mesma forma, nós, os 38 vereadores, estamos aí para somar com a comunidade e representar, de fato, um mandato que é limpo, tranquilo e transparente. Obrigado. Obrigado pelo oportuno à parte de Vossa Excelência. E, veja bem, esta mensagem do prefeito, vereador Manfron, ela é datada de 8 de janeiro de 2015. Já mais de ano tramitando por todos os órgãos da prefeitura. Eu ouso dizer numa metáfora, vereador Aladim, que o que o ilustre vereador discute é o paliteiro no banquete. Quer dizer, é o detalhezinho. É aquele detalhe e quer fazer de um limão uma jarra de limonada, quer fazer de uma pequena ventania uma tempestade, falando com bocas e jeitos, e para dizer o seguinte, que mesmo o paliteiro no banquete tem do poder público municipal, executivo e legislativo a mesma responsabilidade. Porque isto aqui é votado, vereador Hélio, nas comissões, passa por diversos órgãos, mesmo o detalhe. E se nós não fizéssemos isso, não estávamos cumprindo com o nosso papel de vereador, responsável por administrar a cidade. Vereador de vereia, de vereda, cabe ao vereador zelar pelos caminhos públicos. Nós não podíamos fechar os olhos ante estes terrenos que surgem, como foi bem falado aqui pelo vereador Manfron, de obras, etc. Se nós não tomássemos decisões sobre estes terrenos, aí sim seria uma inconsequência e uma irresponsabilidade do prefeito e dos vereadores. Portanto, esta inconsequência, esta irresponsabilidade por parte do prefeito Gustavo Fruit não existe. O que nós estamos fazendo é bem administrar. Um projeto deste aqui é para bem administrar a cidade de Curitiba.
Porque se nós não fizéssemos isso, vereador Cristiano, aí viria o mesmo vereador e diz, está lá, está ocupada a área, ou por indivíduo, ou por várias pessoas, o poder público não presta atenção no que é seu. Quer dizer, é muito fácil jogar com as palavras e com as conjunturas. Portanto, este projeto está perfeitamente instruído, perfeitamente. Não há, é irretocável a forma, pela boa administração e transparente do prefeito Gustavo Fruit e dos vereadores, da sua maioria, da Câmara Municipal de Curitiba. Porque, graças a Deus, a maioria é lúcida, consequente, responsável, independente das idiosincrasias ideológicas, partidárias, de eleições. Mas tem gente que pensa nisso só 24 horas por dia. Durante 4 anos do seu mandato. Só olha a coisa ruim. O que estão aprontando, ameaças, etc, etc, etc. Mas isto aqui é administrar a cidade de Curitiba. E é preciso que, independente de partido ou de situação, oposição, todos possam administrar a cidade de Curitiba. Portanto, parabéns aos vereadores de Curitiba, ao Poder Executivo e ao prefeito Gustavo. Muito obrigado ao líder do prefeito, vereador Paulo Salamone. Próximo inscrito, vereador Johnny Stica. Vereador Pedro Paulo tem a palavra. Próximo inscrito. Presidente Cristiano, colegas, vereadores também a quem assiste à sessão, pela rede mundial de computadores e quem está aqui. Bom, já foi dito aqui que o projeto ele foi bem instruído, mas eu queria fazer uma comparação, porque essa é a forma de como o prefeito tem solicitado à Câmara a cessão de áreas públicas, venda de áreas públicas, ela é diferente do que nós tínhamos antes. Esta, por exemplo, a exemplo de outras, é uma solicitação para que, por meio de procedimento licitatório, seja feita uma alienação de um terreno público. O vereador Paulo Salamone falou aqui que se trata de um terreno pequeno no bairro SIC, 211 metros quadrados, 211,5 metros quadrados, e este processo, na verdade, ele iniciou a pedido de uma cidadã, de uma pessoa. Quem leu o processo vai se certificar dessa inicial do processo. Então, no dia 1º de agosto de 2013, a senhora Soeli Terezinha Milita protocolou, fez um pedido oficial à prefeitura, dizendo que havia interesse dela na compra desse terreno. Tá? Então, uma pessoa. Esse processo ele tramitou, na sequência, anexado o registro, comprovado que o terreno, de fato, era um terreno público, ele logo vai para o Serviço de Cadastro Patrimonial, depois ele segue para pareceres técnicos aqui, ele vai, apenas para fazer um roteiro aqui, esta solicitação, trata-se de um protocolo da dona Soeli, ele passa pelos vários órgãos do município, todos eles dizendo que, em razão do tipo de área, do tamanho de área, não há interesse na utilização dele pelas várias secretarias, Secretaria do Meio Ambiente, Finanças, IPUC, todos eles confirmando apenas este dado. E ele vai para uma avaliação da comissão, da CAI, que faz uma avaliação dizendo que o terreno, com a indicação fiscal tal, área 211 metros, 46, valor estimado pela CAI, R$85 mil. Esse é mais ou menos o trâmite. Bom, no final,
ele vai para um parecer da Procuradoria do município de Curitiba, que, deixa eu apenas achar aqui, que, através da procuradora Mariana Rocha Urban, no final do parecer, diz o seguinte: conclusão, diz a doutora Mariana Rocha Urban, diante do exposto, entende-se que, ausente um dos requisitos exigidos para a alienação do imóvel público em questão, referente aos seus valores, que superam o limite legal de R$40 mil. No que tange ao aspecto jurídico, opina-se, portanto, pelo indeferimento do pedido estampado na inicial, advindo do proprietário lindeiro, e pelo deferimento do pedido feito pelo diretor do ADP, que é Patrimônio, as folhas 43, quanto à viabilização de autorização legislativa para posterior abertura de procedimento licitatório, desde que atendidas as ressalvas técnicas apontadas pela Secretaria de Meio Ambiente e pelo IPUC. E foi com base neste parecer que o prefeito Gustavo Frutti encaminhou a mensagem aqui para esta casa, confirmando, então, que esta alienação seria feita por procedimento licitatório, embora tenha iniciado o processo pela demonstração de interesse de um morador lindeiro. Apenas isso, uma área que, de acordo com todos os órgãos do município, não há interesse na utilização dela, não é viável para equipamentos públicos das diversas secretarias, e o prefeito adota este procedimento. Então, isso é diferente do que nós tínhamos há anos atrás aqui, onde as alienações elas eram, entre aspas, carimbadas. A pedido de uma determinada pessoa, o prefeito negociava diretamente com esta pessoa. O que está sendo feito aqui é a autorização, pedido de autorização para abertura de processo licitatório. Já tem um interessado, mas podem aparecer outros interessados. Apenas isso. Apenas para esclarecer que já não convence mais aquele discurso de oposição por oposição, de ter que falar mal, de ter que inventar alguma suposta irregularidade para desqualificar uma proposta que, como eu disse aqui, o vereador líder do prefeito, o vereador Paulo Salamone, é apenas resolver problemas de gestão. E é isso que o prefeito Gustavo Frutti nos apresenta. Então, tendo os pareceres, todos eles deferindo, eu acho que, a exemplo do que nós fizemos em outras matérias, uma a parte aprovação aí, vereador. Dessa mensagem. Uma parte, vereador. Senhor presidente, considerando o esgotamento das informações e da discussão, eu solicitaria que o projeto fosse encerrada a votação e entrasse em votação. Muito obrigado. Encerrada a discussão e entrar em votação. Considerando o pedido da vereadora Julieta Reis, não havendo mais inscritos, consideramos encerrada a discussão. Para encaminhar, presidência, para encaminhar. Em votação. Para encaminhar. Peço encaminhamento aí, o pessoal aí da... Para encaminhar o vereador Galdino. Obrigado, obrigado. Voltando à tribuna aí. Sobre esse projeto aí, que estão querendo desqualificar o tamanho da área, veja bem, não sei se as vereadoras e vereadores conhecem aqui no início da Rua São Francisco,
Olha, a importância de pequenos terrenos para construir a praça pode ser vista ali no início da São Francisco, onde é uma região aqui central revitalizada, né? O próprio prefeito elaborou, juntamente com a equipe coordenando ali os trabalhos. É uma praça, é uma micropraça. Parabéns ali pela essa ideia. Aqui no início da São Francisco, aqui, né? Tem a praça de bolso do ciclista lá. Então, não conhece, eu sei que a Julieta Reis não sabe. Também não dá, Curitiba é tão grande, né, vereadora, que não dá para saber onde que é a praça. É a praça ali no início da São Francisco, inclusive é muita gente ali, é aglomeração gigantesca. Então é só para colocar esse adendo aí, só para vocês terem uma ideia que é a importância, área e terreno. Não importa o tamanho, mas aquela ali é uma praça que já está sendo reconhecida e muito valorosa. Chicarelli... Eu quero encaminhar depois. Encaminhar também? É só isso, falei um pouquinho só para endossar o que eu tinha dito. Obrigado. Quero encaminhar. Encaminhar o vereador Chicarelli. Sobre o encaminhamento do projeto, que quer ceder ou vender a área pública da SIC, eu tenho acompanhado os debates. Vou votar favoravelmente, não há problema, andei vendo a documentação. A gente faz aqui com o professor Galdino, o Chico, o Beraba, vários questionamentos, vereador, mas não posso concordar, desde o começo nós conversamos com Vossa Senhoria em tudo, né? Até porque eu já planejo sempre me programar como um vereador independente. Lógico que tem a questão, o cabresto de partidos, né, que tem que ser discutido nas votações, uma questão ou outra. Mas aí, vereador Galdino, o senhor foi totalmente infeliz, né, é uma questão que eu convivo com isso. Dá como exemplo essa praça, né, de bolso, onde tem um acúmulo de maconheiros, drogados, né? Uma vergonha que o Gustavo Fruit criou na cidade de Curitiba. E eu não vou aproveitar a oportunidade de vir descer a lenha na prefeitura, né? Onde que ainda ele gasta um monte para limpar as cagadas que o pessoal faz lá, mijada, tudo que é negócio. Como falar, tem que falar a verdade, eu sou meio bocudo mesmo. Tem que passar de madrugada, limpar à tarde, varrer, gasta dinheiro público, né? Os comércios estão todos fechando lá, entendeu? Porque só tem drogado. Isso foi criação. Eu peço que o vereador se atenha ao tema, por gentileza. É a utilização de espaço público que nós estamos em hora. Ali é um espaço público que foi bem aproveitado. Então, vereador, tem espaço público bem aproveitado, concordo com academias, né, com pós-saúde, mas não posso deixar de citar um espaço público mal aproveitado, né? Uma loucura. Ainda o vereador Johnny Chico defende bem bares. Eu conheço uma moça que abriu um bar na região, ficou meio brava, a mãe nem me convidou mais para os jantares, na amizade na casa, ficou brava comigo no começo. Comércio. E agora ela me agradece porque a rua virou um antro, foi acabada, tudo um tal de Gora que apoia um monte aquela rua. Faz uma vergonha para a cidade, devia só trabalhar na CETRAN direitinho. Então é isso, senhores. Concordo com Vossa Senhoria, mas meu ouvido está aceso nesse plenário, não posso concordar com a utilização de espaços, né, que atrapalham a vida urbana da cidade. Obrigado. Colocamos em votação o projeto em pauta. Orientação, eu voto favorável.
Encerrada a votação, vamos à apuração. 23 votos sim, está aprovado o projeto.